Mais um UrbsCast aqui dentro desse evento magnífico Urbs Inova. Mais um ano de Urbs Inova com o tema atual de persista e prospere. Então, que vem muito de encontro com o mercado imobiliário. E aqui agora com a Urbs Infinity, novamente com o Juliano aqui. Mais uma, Juliano. Essa aqui é a caçulinha, né? Boa. Mike já tá maior que muitas aí já. Cara, que incrível. E assim, aqui a gente está com os diretores comerciais, o Bruno Castilho e o Anderson. Então, sejam bem-vindos aqui no UrbsCast. Obrigado, bom dia. Bom dia, tudo de bom. E vamos lá, Juliana, assim, então agora conta um pouquinho da trajetória da Urbs Infinity, como que ela surgiu, né? Vamos começar por isso? Cara, a Urbs Infinity, ela nasceu em dezembro de 2023, onde o Anderson era gerente da Urbs One. O Anderson teve uma passagem na Urbs Trend, depois foi para nossa concorrente, como ele fala, bebê da fonte. Eu falei, não precisa ir, mas ele quis ir. E depois a gente abriu uma vaga para diretoria, ele veio participar. Aí de birra eu não pus ele de diretor, agora você vai ser gerente, vai ter que galgar. E ele falou assim, cara, se eu bater as metas, eu tiver resultados grandiosos, eu subo para diretor? Eu falei, sobe. Ele já tinha uma história no Grupo Zap, né? Isso. Como líder. Então, já tinha um caminho nessa parte de imóvel, mas precisava consolidar na liderança de mercado de lançamento. E, por a grata surpresa, por muitos, para mim não, pela potência que ele tinha, ele foi o grande campeão do ano. E aí eu não tive outra alternativa a não ser achar um lugar para ele. E aí a gente decidiu, junto com o Ricardo Teixeira, num stand do Promenade, falar, nós vamos montar mais uma, vai ficar lá na parte de cima. Vamos começar do zero com o time dele. E a gente começou, cara. E aí, muito por mérito dele, pela energia dele, nós fomos trazendo gente, fomos crescendo. Provavelmente esse mês aqui a gente bate a meta do ano que a gente estipulou. E depois a gente trouxe, por mérito do Bruno, do Anderson também, o Bruno, que eu já conhecia da Adão também, não tinha muito relacionamento. E aí trouxeram mais gerentes, mais corretores. E hoje está numa empresa assim, com um clima fantástico, um clima de venda. Eles são muito agressivos, assim, eles realmente colocam metas, eles vão atrás até o último minuto, puxado pelos dois. Um time maravilhoso. E agora a gente já alugou um espaço individual no setor Marista também, onde a gente vai aí, deve ter uns 300 metros quadrados para a Urbs Infinity hoje. Já ficou parruda, já ficou grande, já entrou em lançamentos, vendendo. Já compete hoje com a One, já compete com a Trend, já compete até com as grandes da Urbs aí hoje. Cara, que incrível, Anderson. E assim, quando você voltou, né, que você foi ali testado um pouco, como que foi essa questão da persistência? Como que isso reverberou na sua cabeça? Foi positivo ou não? Persistência, resiliência são palavras muito importantes e elementares da minha vida, né? Então, realmente, quando eu migrei, eu trabalhei numa outra empresa, um grande stakeholder no mercado imobiliário também por 10 anos. E quando eu pensei em mudar para o outro lado do balcão... Pode falar, cara. Pode falar? Pode. Então, beleza. Fala 10 anos de Zap. 10 anos de quê? 10 anos de Zap Imóveis. Eu fui um dos responsáveis da implementação do Zap Imóveis aqui na Praça de Goiânia, Brasília, Centro-Oeste. Depois cheguei a ser Head Nacional Key Account. E em 2022, desde 2018, existiu um ensaio de eu vir para o outro lado do balcão. Mas em 2022, realmente, eu entendi que eu estava preparado e o tempo todo o meu planejamento era, eu quero ser diretor. Mas para eu poder chegar a essa posição, eu tenho que passar pela jornada de uma pessoa que construiu a carreira aqui dentro e eu tenho que ter, de alguma forma, gatilho de prova. Então, eu tive uma primeira oportunidade de trabalhar na Urbs Trend, que é uma empresa que é muito focada em relação à questão digital e tudo mais, que tinha muita aderência ao que eu vivi nesses 10 anos do Zap, mas naquele momento eu entendi que eu tinha que beber de outras fontes até para eu entender um pouco mais qual era o perfil do corretor, do liderado que eu teria dentro do time. Então eu fui beber de uma outra fonte, de uma concorrente, durante o período, até que em um post para a vaga de diretor do Juliano no Instagram, eu chamei. chamei e falei, e aí, posso participar do processo seletivo? Ele, muito hábil, ele disse, claro que pode, não tem problema nenhum. E participei do processo, a coisa aconteceu, acabou que eu não fui escolhido naquele momento, e eu entendi os motivos, justamente de respeitar a questão de quem estava lá dentro e tudo mais, mas a gente acordou, a gente seguiu uma trilha.
E quando foi estabelecida essa trilha para que eu chegasse como diretor, aquilo ali passou a ser o meu pensamento na hora que eu ia dormir, na hora que eu acordava, na hora que eu almoçava, qual era o trabalho, quais eram as atividades que eu estava desenvolvendo para chegar no meu objetivo, que era ser diretor de uma unidade da URBS. Então, a partir daí, a gente começou a entender que nós precisávamos de ter alguns gatilhos de provas, algumas entregas marcantes para a empresa, para que, de alguma forma, eu me tornasse elegível e me tornasse também uma liderança entre os pares. Então, a gente começou a trabalhar algumas técnicas de liderança, de gestão diferentes do time, criar um ambiente motivador, um senso de colaboração muito grande. E, obviamente, eu comecei a buscar também trazer a minha assinatura de gestão e de entrega de resultados através do histórico que eu tive pretérito na empresa anterior, né, por 10 anos. Então, a gente realmente criou um movimento de entrega de leads muito robusto através da empresa, aliás, através da equipe, com o apoio excelente do time de operações da URBS e tudo mais. E a gente começou a elaborar algumas metodologias distintas. Por exemplo, a gente envelopou um formato chamado corretor costas quentes. E aquilo ali, de alguma forma, a gente começou a marketizar. O que era? Era uma fórmula de gerar uma quantidade de leads absurda e ensinar o corretor a fazer essa tratativa para aumentar a conversão desse lead e, com isso, reverberar em alta positivação, uma excelente conversão de leads em vendas, e foram algumas das marcas que a gente conseguiu alcançar e espraiar isso de alguma forma para nível de empresa. E a gente acabou chegando no objetivo. Mas, obviamente, existe aqui diretores em construção. Super, super bacana isso. E agora você, Bruno, assim, ó, você veio lá da Adão, né, no caso, como que você sentiu, principalmente, assim, essa transição? Isso foi fácil para você adaptar? Você já tinha isso dentro? Você ficou muito tempo para pensar a respeito de fazer essa mudança? Como que foi? Cara, eu sou considerado um corretor raiz, né? Então eu participei aí desde de corretor, gerente de corporação, gerente de vendas. Então, para mim foi uma decisão um pouco mais complicada, porque desde 2011 eu estava na Adão. Então, criei raízes assim que eu comecei a prosperar, né? A minha carreira sempre foi muito de altos e baixos. Então, acabou que, a partir do momento que eu realmente entendi o que eu queria para minha vida, eu comecei a realmente prosperar. E foi onde eu tive esse convite do meu parceiro Anderson e do Juliano para ingressar. Demorei um tempinho, confesso que demorei um tempinho para aceitar a decisão, porque a mudança é muito, muito difícil, né? E para mim foi um pouco mais complicado também. Porém, quando eu cheguei, eu tive a grata surpresa de ter um clima organizacional na empresa fantástico, onde hoje eu já me sinto parte. Parece que ontem eu estava falando até com uma das nossas gerentes que eu cheguei tem 50 dias, parece que eu tô aqui há 5 anos. Eu falei 3 meses, foi 3 meses? 3 meses, 50 dias só. Cara, tô me adaptando super bem. Hoje a gente já figurei como uma das grandes do grupo URBS e a gente quer alçar voos maiores ainda. Vale ressaltar que no último lançamento da CMO, a URBS Infinity foi a grande campeã do grupo. E a gente desconfia que a gente foi campeã por imobiliária individual de Goiânia. Então, já teve um grande resultado de primeiro lugar no lançamento. Tá? E ela tinha 9 meses, né? 9 meses de nascimento. Incrível. Assim, nesse caso, Anderson, assim, ó, por exemplo, você vindo do mercado de tecnologia, né? Você ficou 10 anos lá na tecnologia. O que você pode, assim, tipo, colocar para as pessoas dessa importância, dessa sinergia de tecnologia com o mercado imobiliário? Excelente pergunta. O que acontece? Quando a gente fala de tecnologia e mercado imobiliário, eles caminham junto o tempo todo. Então, primeiro é em relação à questão da geração do lead. A gente tem como premissa, e até virou uma frase dentro da nossa empresa, e nós temos obrigação de deixar o corretor mais perto da venda todos os dias. E uma das principais alavancas é através da estratégia digital. É um posicionamento onde eu consiga ter um bom posicionamento nos portais imobiliários, nas redes sociais e tudo mais, e eu consiga gerar oportunidades de venda para o nosso time de corretores todos os dias. O que foi um facilitador dessa minha jornada de 10 anos para cá?
De alguma forma, eu implementei o serviço em grandes capitais do país. As maiores imobiliárias do país faziam parte da nossa carteira. Então, a gente sempre desenvolvia planos de ações, tudo mais voltadas para uma entrega de leads robusta. Então, foi quando eu comecei a pensar, cara, eu dou muita oportunidade para todo mundo nesse Brasil aqui, a gente dá treinamento, faz palestra e tudo mais. Por que eu não posso pegar esse modus operandi do que eu estou trazendo para as pessoas e não posso implementar em um grande grupo? Então, assim, quando a escolha foi vir para a Urbis, foi também muito enxergando essa pegada digital que a Urbis tem muito arraigada. A Urbis era o principal parceiro do Zap aqui em Goiânia, sempre tive um bom relacionamento com a Angelina, com o Zé Humberto, eles sempre muito ávidos, muito sedentos a informações e novidades do Zap. Então, assim, foi muito natural esse match acontecer. E a gente acaba vendo essa questão de tecnologia na Urbis caminhando muito forte através do Hub, através de outras inovações que a gente tem aqui no sistema. Então, assim, realmente as coisas caminharam muito fácil e a gente encontrou uma seara perfeita para poder espraiar nosso trabalho da melhor forma. Cara, e você agora, Bruno? Você falou assim, com relação a você ser um corretor raiz, né? Você foi aquele cara que já iniciou lá e já deve ter feito plantões em tendas. Você já chegou a fazer isso ou não? Cara, não tão raiz assim. Não, eu sou raiz a esse ponto. Eu sou raiz a chegar a pegar plantão em tenda, sem água, sem banheiro. Hoje eu vejo muito corretor reclamando de container que tem ar-condicionado, tem banheiro, tem internet e ainda reclama. Né? Então eu peguei plantão, antes mesmo do stand subir, eu já estava lá no terreno, só eu, a tenda e a terra, então para pegar cadastro e tudo mais, então eu sou dessa época aí. Afinal de contas eu comecei em 2008, né? Então já tenho 16 anos aí de mercado e já passei por muita coisa. E aí, com certeza, você também passou por fases de mercado que não estavam tão boas. A gente pode comentar ali em torno de 2015, 2016, foi uma fase bem difícil do mercado. Foi uma fase complicada. E eu queria saber, assim, nesse ponto, você chegou a pensar em mudar de profissão? Você... É interessante sua pergunta, Marcos, porque eu cheguei a mudar. Tá. Eu cheguei a mudar durante 6 meses. Só que aquela questão de eu querer prosperar aonde eu sei mexer, aonde eu sei fazer, me fez trazer essa questão da necessidade de voltar. Então, acabou que quando eu voltei, eu falei, é isso mesmo que eu quero pra minha vida, e as coisas começaram a mudar. Às vezes você sair, cara, é até bom. Às vezes você sai, você tá na dúvida, eu já saí também. E foi o pior fiasco da minha vida. Eu acostumado não, né? As comissões de 5 mil, 10 mil, aí eu fui para um outro mercado que a comissão pagava era R$300 por projeto. Aí que eu peguei o primeiro, eu falei, cara... Aí eu voltei dando valor, eu não dava valor. Você é corretor? Não, eu sou consultor. Você é corretor, irmão. Né? Então aí eu perdi essa vergonha, sabe? Olha, que interessante, né, Juliana? Às vezes, assim, como você mesmo disse, você precisa de experimentar novamente o como que é perder, lá fora, e depois dar valor e você assumir realmente essa profissão, né? Corretor de imóveis. E hoje vocês falam, assim, orgulhosamente, você principalmente, né? Eu posso perguntar para você, Anderson, assim, ó, vindo da profissão de tecnologia, porque tecnologia é um hype. Sim. Tecnologia, você chega assim, eu trabalho com tecnologia, sim, isso é ótimo. Sim. Né? Assim, dentro do mercado, isso abre. Você sente que você teve uma dificuldade de fazer essa transição para se colocar corretor de imóveis? Excelente pergunta. O que acontece? A primeira coisa, quando você vai fazer uma gestão, né, você tem que entender muito a seara e a realidade de quem você está liderando. Então, desde a época que eu trabalhava na empresa de tecnologia, eu sempre me considerei como um vendedor. Eu estava gerente, eu estava coordenador, eu estava head, mas eu sempre fui vendedor. E aqui, nessa profissão agora, eu me considero corretor. Eu estou diretor. Justamente porque eu tenho que entender a seara, eu tenho que entender o modus operandi, as dores dele, para que eu consiga dar uma gestão mais customizada e atender a necessidade do que o cara precisa de orientação. E uma coisa também, né, que a Urbis, a gente não proíbe os líderes em vender. O que a gente não topa é o lead gerado para o corretor, o diretor, o líder pegar. Mas relacionamento, ele poder gerar o dele, a gente não proíbe. Por quê? Porque a gente acredita que o líder vendendo, ele volta lá pro chão de fábrica, ele vai atender, ele vai assinar o contrato, ele vende, ganha, mas ele também se põe no lugar do corretor. Do que aquele líder, diretor, que só está na mesa. Por exemplo, eu vendo até hoje para meus amigos.
Porque meus amigos querem ser atendidos por mim. Meu relacionamento, não amigo, mas relacionamento. Então, quando eu vou lá mostrar a capital imóvel dessas pessoas, cara, é impressionante. Aí eu volto à realidade. E eu volto mais humilde pro salão. Quando você tá muito em cima, você esquece o que acontece com a galera. E aí a tua liderança vai por água abaixo, mano. Então na Urbs a gente não proíbe. E mesmo porque um líder capitalizado com dinheiro, porque a gente ajuda demais a galera, mano. É um peça alguma coisa. O corretor chega lá que você vê que tem uma capacidade enorme, mas tá sem dinheiro. Aí você vai lá, joga R$500 na mão dele, 200. Aí esse cara muda com esse dinheiro. Então o líder que não tá capitalizado também ele sofre, cara. Ele tem que estar capitalizado. Agora, lógico, quando você tem um timaço produzindo, você não tem nem tempo muito para vender, né? Então, a Urbs é muito legal, porque tem empresas que veta isso. Fala, não, o líder não tem que vender. O líder... Não, você não pode competir com o corretor, pegar a lead do corretor numa verba que veio do incorporador. Aí isso a gente não topa e já é uma cultura nossa mesmo, você nem tá falando. Mas o líder lá vender, ser corretor, para mim é bom, por dois aspectos. Ele, financeiramente, ele tá balizado e ele volta pro salão, pro chão de fábrica ali para saber o que tá acontecendo. E é o gatilho de prova constante, né? Total. Esse é o ponto. Isso aí. Gente, gratidão por vocês estarem aqui, compartilharem nesse momento com a gente, compartilhar com todo mundo que está ouvindo esse Urbscast aqui nesse evento incrível no Urbs Inova, o evento anual da Urbs, que traz temas sempre relevantes. Muita coisa ainda para acontecer e vamos lá, vamos para cima. Bom, Marquinhos, Beleza, obrigado, meninos. E vamos com tudo aí. Valeu, gente. Abraço. Obrigado. Bom.